Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque por aqui não poderia estar melhor, porque eu estou super bem acompanhado hoje. Gente, a nossa convidada, já dei a dica pra vocês, já dei o spoiler, tá? Taurina, nascida no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 5/5 de 77. Tá? Uma pessoa já vivida, uma pessoa com sabedoria, não é qualquer pessoa não. Gente, ela é técnica em enfermagem, ela é técnica em saúde pública, ela é teóloga, ela é formada em estética, ela é essa pessoa pluralizada. Eu não sei nem se eu tenho condição de estar aqui de frente a frente com ela, porque são tantas informações que a gente vai aproveitar para desmistificar todas elas aqui hoje. Se você não está sabendo, esse é o nosso Papo ProsaCast, que é o nosso cast semanal, afinal de contas, só sai uma vez por semana, né? Ah, quer 2 vezes por semana? Não vai ter, tá? É uma vez só por semana mesmo, porque eu não tenho disponibilidade para gravando para vocês toda hora também não. Porque eu trabalho na prefeitura ainda. Mas se eu ficar rico, eu largo a prefeitura e eu gravo todo dia. Então, assistam bastante, curta, comente, compartilha aqui embaixo e já vê aqui, ó, do ladinho aqui, se o sininho tá ativado, e se você não ativou, ativa para você não perder notificação dos nossos próximos episódios. Então, a nossa convidada hoje, Luciana Lessa Fontes Dias. Seja muito bem-vinda, Lu, ao nosso programa. Tudo bom com você? Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso. E graças a Deus para uma pessoa que é teóloga. É bom. É um assunto que eu gosto muito, particular. Sim. Então, assim, o primeiro gancho, Lu, que eu queria puxar com você é o fato de você ser taurina. É, bem o contrário da teologia. Sim, você gosta dessa vibe dos astros? Gosto, sempre fui muito fascinada desde pequena. Eu acho interessante porque quando a pessoa fala como é o taurino, eu meio que me identifico, né? É bem mesmo aquela taurina raiz, né? Como dizem. Sou teimosa, gosto de comer, gosto de uma boa comida, né? Dizem que o taurino, ele é meio acumulador, sou acumuladora sim. E assumida acumuladora aqui, ó. Isso aí, gosto de bens materiais, gosto de conforto, meio que assim um pouco diferente de bens materiais. Sim. O taurino gosta das coisas bonitas ao seu redor, né? Aquela coisa assim, de bem-estar, né? Ele é muito puxado para a terra, muito puxado para aquela coisa assim de matéria, né? Sim. Ele é acumulativo, ele gosta. Você vê que é muito difícil você ver um taurino que não tenha dinheiro, não tenha estabilidade, né? Então meio que... Mas tem o meu irmão, porque ele é taurino, então ele gasta dinheiro dele todo com comidinhas mesmo. Mas aí por causa da comida, né? o vício... Sim. Taurino tem essa ligação com comida, né? Com comida, gosta. Ele consegue superar a ansiedade dele comendo. É um momento de paz. Momento de paz. Mas eu queria tirar uma dúvida de uma vez com você. A teologia, né, no seu caso, ela foi um bacharel ou um licenciamento? Bacharel, né? Então, eu vi que tem uma diferença na área de atuação. O licenciamento é mais para aquela pessoa que já está numa igreja, ou né, uma pessoa que quer trabalhar no sacerdócio, ou quer ser um professor, meio que ele direciona a teologia para uma área só, para lecionar, para ensinar. Então a licenciatura já te dá, né, já te abre porta para você dar aula, né? Seria mais ou menos isso, para dar aula, para poder ensinar as doutrinas, né, e a religião. Sim. Ou melhor, a religião e as doutrinas dela, né? Há uma diferença, né? Que cada religião tem a sua própria doutrina. A teologia, ela abrange bastante coisa, né? A teologia, muita gente, às vezes as pessoas não têm uma noção de que seja, que assim, quem faz teologia, quem faz é só o pastor, ou só, no caso, a pessoa que vai ensinar a religião, né?
Mas não, a teologia ela abrange outros mercados, Sim. né? Outras áreas para atuar, né? Mas antes da gente entrar nesse tema de teologia, a gente se aprofundar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho sobre a origem da sua família, né? Porque a gente estava conversando ali que com o tempo se perdeu a pronúncia, né? Porque seria Luciana Lessa Fuentes. Isso, Fuentes. Fuentes. Uma coisa bem internacional. Tem essa vertente mesmo. Meio que abrasileirou. A família de vocês tem origem, então, onde? Então, a minha família, por parte de mãe, misturou aquele pedacinho ali de Portugal, e por parte de pai pegou, no caso, por parte dos pais da minha mãe, pegou a Espanha, né? Meio que espanhol. Então, Fuentes seria, né, espanhol, meio tem aquela coisa ali de famílias. Então, seria português ou espanhol, ficou aquela coisa assim. É uma miscigenação. Isso, mais ou menos. E vamos falar um pouquinho, porque você também tem filhos. Tem. Quantos? 3 filhos lindos, mas sou mãe de 4, né? Eu perdi uma menina. Perdi uma menina. E aonde que ela se encaixava ali? Ficaria entre os 25 anos, se estivesse viva, né? Ela seria um pouco mais nova do que o primogênito. Que o primogênito, Meu filho tem 27, né? No caso, ela teria uns 25, 26, por aí. Assim, não lembro direito, mas eu sei que foi depois do primeiro, né? Do primeiro. Sim. E como é que foi, né? Como é que né? Ter uma família, que seus 3 filhos já é uma família bacana, né? Já é uma família estruturada. E a gente sabe que deve ser barra, né? Porque lá em casa nós somos 4 filhos, né? E eu sou o melhor dos 4, eu não preciso nem estar falando pra vocês aqui. Todo mundo sabe que a minha mãe gosta mais de mim. Infelizmente, né? Eu sei que vocês vão ficar chateados, mas eu tô revelando um segredo aqui, que mãe tem um favorito. E no caso lá de casa sou eu. E ela vai falar que não, mas eu sei que sou. Tá? Você tem essa coisa de filho favorito? Olha, é complicado. Eu acho que toda mãe, eu já me coloco assim como mãe, mas assim eu vejo em relação à minha, né? Eu sempre digo que a minha mãe meio que protege muito a minha irmã, que é caçula, né? Mas se eu for me colocar no lugar dela, eu também faço a mesma coisa com o meu do meio, né? Aí você, mas por quê? Os filhos são iguais? São, né? Qualquer um, você vê, eu tenho um que já não mora mais comigo, já está formado, já, né, vive, já tem a sua própria vida. Mas a saudade, o amor é o mesmo, só que às vezes a atenção é diferente, né? Que parece que você vê que necessita mais de atenção que o outro, meio que é complicado, né? Rola meio que um ciúme aí, né? Então, como minha mãe, tadinha, teve isso, eu acho que ela errou em mim, na minha criação, que a diferença de idade minha e da minha irmã é de 6 anos. Então, o que ela achou que errou em mim, ela tentou acertar com a minha irmã. E, de repente, tentando acertar com ela, meio que... Tá ferrando com você. Talvez até assim tenha exagerado um pouco na proteção, né? Se ela tivesse sido dura, como foi comigo, um pouquinho com a minha irmã, talvez a minha irmã, né, teria ficado mais ou menos com a mesma força que eu. Ou vice-versa. É complicado. Tem muito essa coisa, né? Porque as pessoas são diferentes, a personalidade é diferente, né? Você vem pra Terra com um outro propósito. Eu vim com um propósito, a minha irmã não veio com aquele propósito, né? Então, a gente não sabe se a minha evolução é a mesma da dela. Pois é. Né? Então, quer dizer, somos irmãs, mas não somos iguais, né? É complicado. Mas aí, além dos filhos humanos, você tem alguns filhos também pets. Isso. Eu tenho uma dálmata linda. Como é que chama? Cacau. Né? Nossa, que é aquela coisa assim, branquinha, né? Parece aquele chocolatinho branco, uns floquinhos pretinho. É uma gracinha, É minha paixão. Ela é engraçado que quando ela era pequenininha, eu tinha uma rede, aí ela acostumou, aí eu pegar ela, botar na rede e ficar balançando igual criança, né?
Só que eu lembro que ela já estava uma jamanta, que ela cresceu, ficou desse tamanho. Sim. Aí uma vez eu do nada subi no terraço, que nas minhas casas sempre teve terraço, justamente por causa dela. Tem que ter um espaço, tem que ter um espaço dela. Exige. Ela estava dentro da rede, se balançando como se fosse gente. Coisa mais incrível. É o lugar dela. São super inteligentes. E os outros? Eu tenho um Shih Tzu misturado com Maltês e uma Pinscher, que me enganaram, me venderam como Yorkshire. Sim. Mas aí o pelinho dela começou a cair. E quando você vê, ela tava mais pra... Agora ela é careca. Mais Pinscher do que... Que inclusive mãe de Nasos. Isso. E papai de meu Nasos. xodó. E vai estar passando aqui, tá? Pra vocês verem todos os cachorrinhos. Vou tá botando pra vocês a minha xodó. Ai, gente, é muito bacana, né? Eu também amo, né? Porque Nasos é filhos, né? Então, você como avó de Nasos... Isso aí, tem todo aquele cuidado, aquele compromisso, né? Com a higiene deles, com a alimentação. Então, é muito bacana. Vamos começar a aprofundar então um pouquinho o assunto agora? Vamos. Então, assim, eu queria saber como é que uma esteticista e também técnica em enfermagem vem parar como um agente comunitário de saúde, que agora também é técnica em saúde pública. Pois é, como é que acontece, né? essa reviravolta? Né? E, antes de te responder isso, eu vou te falar uma coisa. Há pouco tempo, eu acho que meu filho mora em Juiz de Fora, né? E ele teve me visitando no Dia das Mães. Aí numa conversa, no outra, ele até falou sobre isso. Mãe, você começa as coisas e não dá continuidade. Você isso. Aí na hora eu fiquei pensando, mas depois eu corrigi ele. Falei, meu filho... eu falei assim pra ele, a vida da gente é sempre um recomeço. Sim. Então, vai ter fases na sua vida que você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo e aprender algo novo, uma coisa nova e começar tudo de novo. Sim. Mas cansativo também. Cansativo, né? Só que é aquela coisa, você tem que estar sempre se atualizando, né? Você tira uma coisa assim, que você usa no dia a dia, um telefone, por exemplo. Ele é uma marca, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco ele meio que atualiza. Sim. Então a vida, eu cheguei a essa conclusão aos meus 46 anos, que a vida ela é isso, você tem que estar sempre se renovando, sempre se atualizando. Então, o que acontece? Quando eu vim para Pirapitinga, né, eu não tinha noção de que viria para uma cidade pequena, porque eu vim de uma cidade grande, né? E quando eu cheguei em Pirapitinga, eu me vi, por necessidade, aprender técnica de enfermagem. Sim. Porque minha avó adoeceu, né? Ela ficou acamada e meio que minha avó não aceitava muito o cuidador. Então, a realidade das famílias, né? Hoje em dia, os idosos estão tendo uma durabilidade maior, a expectativa de vida aumentou, mas tem uns idosos que com o tempo eles vão adoecendo, vão se limitando e precisa de uma pessoa que acompanhe, né? Que cuide. Quando a minha avó veio a adoecer e a precisar de cuidados, minha mãe pediu que eu, como a minha avó tinha assim um contato, uma confiança em mim, ela pediu, Luciana, eu ainda não me aposentei, sua avó não aceita uma pessoa de fora, ela é muito difícil de lidar, né? Tá maltratando o cuidador, tá achando ruim com o cuidador e eu preciso de você. Então eu, como neta mais velha, né? Como eu já ter morado com a minha avó, ter uma certa intimidade, meio que a minha avó me escutava um pouquinho. Pouquinho. Nada também. Nada. Né? Porque eu acho que a coisa de avó também, né? Dando expressar um pouquinho. Então, mas a primeira coisa que eu conversei com a minha mãe é que, assim, eu vim do Rio, eu era professora de ensino fundamental, né? Que hoje se chama educação infantil. Sim. Mas naquela época era ensino fundamental. Eu era uma professora contratada, trabalhava, tinha minha vida, né? E o
quer dizer, quando eu vim para Pirapitinga, por ser uma cidade pequena, eu não tive, assim, muita opção de emprego, né? Não tinha essa disponibilidade de vagas sobrando para que eu possa, né, no caso, atuar na minha área como professora na época. E a minha avó começou a precisar de mim, não só em poucos tempos, precisava no tempo integral. Só que a primeira coisa que eu fiz para minha mãe, falei com a minha mãe: mãe, eu não sou enfermeira, não sou técnica de enfermagem, eu não sou auxiliar, eu não sou nada. Então, eu falei para ela: eu vou ter que fazer um curso para aprender. Entendeu? Exatamente. Para lidar com uma pessoa que tem suas limitações, que precisa tomar banho, que precisa ir no banheiro, né? Para que eu não faça uma coisa errada, né? Sim. Cuide dela direitinho, ferida, troque uma fralda. Eu não tinha uma noção, né? Não é a mesma coisa de você trocar uma fralda de um bebê, se trocar uma fralda de um idoso. Existe tudo uma técnica, existe todo, né, um modo, um preparo. Até mesmo para dar um banho no leito, você tem que ter uma técnica. Você tem que valorizar até o profissional nessa área, porque não é só chegar lá, vou cuidar de um idoso, como se fosse só ficar olhando para ele. Não, tem toda uma técnica, tem todo um trabalho, tem todo um estudo para isso. Você tem que ter também paciência. Né? Paciência é fundamental. Tem profissionais, Brasil, não só. Confesso que eu acredito, né? Mas tem profissionais que não têm paciência. Não tem mesmo. Né? Então, você tem que ter amor ao que você faz. Então, o amor eu tinha. Eu só não tinha a técnica. Então, eu fiz técnica de enfermagem, né, na cidade. Graças a Deus, tive excelentes professores, Sim. Né? Posso citar o nome? Pode. Pois fui aluna do ENO, fui aluna do PR, quer dizer, fui aluna, né, de pessoas muito bacanas e que me ensinaram bastante na cidade. E depois, no caso, você me perguntou... Como é que você veio a ser, né, o técnico de saúde pública, né, o ACS? O que acontece? Quando eu vim para Pirapitinga, né, eu vim casada. Eu tinha marido, né, a gente teve um convívio quase 20 anos. E... por problemas pessoais, eu acabei me separando dele. Eu vi a necessidade de ter um serviço extra, né? Então, quando ele foi embora para o Rio, eu precisei trabalhar, ter um dinheiro a mais para ter uma estabilidade, para poder pagar meu aluguel, para eu poder pagar minhas contas. Então, meio que eu precisei de um emprego, né? Então, dei a sorte que na época estava abrindo concurso na cidade, né? Tinha para a minha área na educação? Tinha. Só que o que era oferecido era em um número muito pequeno e eu vi uma desvantagem, porque na época eu fiz no caso normal superior, e no caso para educação infantil eles também exigiam que tivesse pedagogia. Então eu tinha atribuições, eu poderia passar até em primeiro lugar, mas se alguém tivesse uma pedagogia ou uma pós, a nota, né, meio que subia na minha frente. Então, como só tinham 3 vagas, se eu não me engano, na época, eu achei que eu ia assim, vou fazer uma prova, vou me desgastar e não vai ser uma coisa justa. Né? Então, meio que eu optei por uma outra área, que era a área da saúde. Na época, não tinha para técnico de enfermagem, se eu não me engano, mas tinha para agente de saúde comunitário. Vou confessar, eu não sabia o que era. Não sabia. Eu acho que muita gente até hoje não sabe, né? Eu não sabia a real função de um que eu ia fazer. Eu sabia que era saúde. Sim. Agora, o que eu ia fazer, não sabia, né? Mas tinha mais vagas. De 3, em educação tinha 6. Aí eu falei, tinha mais chance, né? De 3 para 6, de repente eu tenho mais chances, né? De entrar, competir.
mesmo estando muito tempo sem estudar, né? Com as pessoas mais novas que estavam já, né, no mercado e tal, eu fiquei meio que, né, achando que eu não tivesse chance. Mas graças a Deus eu passei. Então foi uma coisa assim que você não tinha a pretensão de ser, né? Mas como tinha ali a vaga disponível, tinha mais chance também de você. E eu precisava de estabilidade financeira, né? Eu tive que, né, me enquadrar ao que o município estava me oferecendo, né? Sei, não reclamei, não. Então, assim, vamos pular de pergunta, né? Porque a pergunta é, você tem vontade de seguir na área da estética? Porque hoje você ainda está, né, como técnica de saúde pública, né? Porque teve essa atualização. Mas faço pós em estética. Estou fazendo pós em estética. Mas assim, trabalhar com estética, você se vê trabalhando com estética? Então, a estética foi a minha paixão, né? Porque quando eu comecei a fazer faculdade de estética, eu não tinha noção do como ela é grande, o leque de oportunidades dela, entendeu? Até então, a pessoa tem a visão do esteticista que é embelezamento, é sobrancelha, é cabelo, mas não. Quando me apresentaram, porque a estética foi minha segunda opção de vestibular. A primeira era serviço social, a segunda era estética. Quando me ofereceram, mostraram o que eu ia aprender, qual era a área, o mercado de trabalho, meu olhinho meio que brilhou, né? Então, meio que eu fiquei apaixonada por essa área, né? Então, quando eu comecei a atuar no município, eu cheguei a ter consultório no município, né, de Pirapitinga. Só que caiu a realidade do aluguel, né? Muito caro, é uma cidade pequena e o aluguel é muito puxado para quem está começando. Então, meio que jogou um balde de água fria nos meus planos. Não que acabassem com os meus planos, não acabou. Só que eu me vi numa situação em que não tinha como eu trazer as novidades tecnológicas, né? As opções que eu tinha escolhido para trabalhar com o público. Até porque nem sempre são opções baratas, né? Não e são. O público às vezes também quer muito resultado, mas de graça. E a estética agora, com as novas tecnologias, é que está dando um resultado mais rápido. Porque até então, na minha época, não que seja que eu seja velha, mas há uns 10 anos atrás, o resultado demoraria sessões, 6 sessões, 10 sessões. Hoje não. Hoje tem aparelhos, tem protocolos, tem, como é que se diz, tratamentos que você na segunda, até no próprio dia você já vê um resultado, você já vê uma melhora. Então hoje as pessoas estão valorizando mais a estética, né? Mas então você pretende voltar ainda a trabalhar com estética em algum momento? Olha, eu voltaria se eu saísse de uma cidade pequena e uma cidade maior, porque já tem profissionais aqui de nomes e que já tem o seu espaço, né? Eu teria que brigar por um espaço. Se eu fosse uma cidade grande, pequena, já está um pouco saturado, já está meio saturado. Se eu fosse uma cidade grande, sim. Mas eu voltaria para a estética por outros meios, como uma consultoria, como cursos, né? Pois eu tenho 3 pós em estética, né? Eu tenho pós em estética facial, corporal e agora estou terminando uma em acupuntura. Então, meio que assim, eu faria cursos, né? Ou daria consultoria, montaria protocolos ou coisas rápidas, né? Que já me dessem retorno né? Mas voltar para o consultório é um sonho, sim, de princesa, mas seria numa cidade maior, né? Com mais público. Então, aí seguindo para nossa próxima pergunta aqui, mas eu acho que você até respondeu, né? Que seria
se você teria vontade de seguir na área da enfermagem. Mas você já falou que já fez a enfermagem simplesmente para tratar da sua avó na época, né? O técnico de enfermagem, eu acho uma profissão linda. Eu também. Entendeu? Eu acredito que ele devia ser mais valorizado. Eu também. E ele não é. Não porque tem muitas vezes as pessoas focam no hospital, focam muito no médico e no enfermeiro. Sim. Sendo que o enfermeiro, a responsabilidade dele é mais organização. Sim. Agora, a parte, assim, no caso, a parte de organização, administrativa, claro que o enfermeiro ele tem muitas responsabilidades no hospital, não estou dizendo que não tenha. Mas o técnico é aquele que faz a maioria dos procedimentos. Que está ali. Né? Entendeu? O paciente tossiu, o técnico está ali. O paciente passou mal, o técnico está ali. Sim. Você está entendendo? Sim. Suspirou, o técnico está ali. Vomitou, o técnico está ali também. Entendeu? Então, assim, é uma profissão linda. Sim. Cheguei até a fazer instrumentação cirúrgica, alguns cursinhos extras, né? Achando, né, que mais pra frente, quem sabe, eu pegaria um hospital assim, bacana, igual um Grey's Anatomy. Não tem no Brasil. Eu que sou de LA, eu sei que não tem no Brasil, não. É uma profissão que, se um dia eu precisar trabalhar, entendeu? Trabalharia com coração, trabalharia bem, entendeu? Porque eu sou bem humana. Sim. Mas no momento não é a minha opção agora, no momento. Sim. Mas me orgulho em dizer que sou técnico de enfermagem. Tô ali, ó, lutando por vocês. Então, antes da gente se aprofundar nas próximas perguntas, que são mais específicas para cada área, gente, vamos dar um leve break aqui. Enquanto isso, vocês vão estar assistindo, passando em algum lugar aqui, ó. Foca aqui, que vai estar, em algum lugar aqui vai estar, tá? Ah, Jardel, eu não tô vendo, então é porque o editor não colocou. Vocês vão estar vendo um teaserzinho, um trailer do convidado de semana que vem já, tá? Enquanto vocês vão assistir esse teaser, a gente vai dar um break aqui pra gente tomar uma aguinha, né? Recompor o nosso fôlego. Então fique com o teaser, daqui a pouquinho a gente volta pra falar aqui sobre tópico por tópico, porque ainda tem bastante ficha, tá ok? Então a gente volta já. Uma forma mais relevante, porque assim, não entrando aqui, porque também não é o tema, mas eu vou falar um pouco sobre um caso que aconteceu comigo, porque quando eu descobri a minha ansiedade, a minha família é de bases religiosas, né? E a primeira coisa que a minha mãe virou pra mim e falou comigo assim: isso não é ansiedade, isso aí é Satanás. E Satanás ficou chocado, porque, né, eu não sabia que ele trabalhava com... O pobre do Satanás. O Satanás foi acusado até, sabe, ele já caiu do céu, aí agora ele põe a ansiedade das pessoas também. Então eu fico pensando até... mil e utilidades. Sabe, então assim... Eu acho que muita gente busca, né, base nas religiões. Eu acho importante que você tenha, né, algum tipo de base que seja religiosa, mas até que ponto as pessoas estão deixando também de se tratarem com especialistas para estarem buscando um tratamento realmente religioso, que a gente sabe que muitas vezes não tem essa comprovação, né, de que vai ajudar essas pessoas. Mas voltando antes... gente, a gente está de volta... E agora a gente vai puxar umas perguntinhas específicas, mas vocês acabaram de assistir o teaser do nosso convidado de semana que vem. E vocês viram que vai estar babado, tá? Menina, não perde episódio nenhum não, porque você pode assistir depois também. Mas se você assistir na hora, é muito mais interessante. Porque como vai estar como estreia, o pessoal vai estar aqui no chat, eu vou estar no chat, tirar a dúvida de vocês. E para a segunda temporada, se tudo der certo, vai ser ao vivo. Tá? Então, aí fica mais interativo ainda. Nessa primeira temporada não teve verba não, tá? Mas quem sabe para a segunda, se vocês engajarem bastante. Então agora, retornando com a nossa convidada, né, Lu, vamos falar um pouquinho sobre estética? Vamos. Né? Assim, eu sei que a estética, ela é uma área que precisa de uma reciclagem a todo ano. Porque assim como eu sou técnico de enfermagem, procedimentos vão mudando, né? Normas vão mudando. E assim, o que você acha, né? Porque hoje, igual a gente estava falando, os procedimentos estéticos, eles têm esse resultado quase imediato em alguns. Né? E eu vejo assim que está exacerbado, porque tem gente que faz muito procedimento. É uma escolha da pessoa, sim, mas até que ponto isso é algo normal, assim?
É porque essa busca por um padrão de beleza já não é de hoje que vem acontecendo, a gente sabe. Verdade. Mas o que você acha sobre isso? Essa busca pelo padrão de beleza, essa demanda estética exagerada da população atual? Então, como você mesmo disse, a estética, ela, cada dia que passa, ela está evoluindo, né? Sim. Você sabe que a estética é uma área que ela é muito antiga. Incrível que pareça, ela já vem desde a época, né, de história antiga, desde a época do Egito, desde a época de Cleópatra. Já se fazia, né, a sua estética, né, as suas pinturas, os seus tratamentos, né, aquele embelezamento, que era considerado embelezamento. O que acontece? Mas ela foi uma das últimas a ser regulamentada. Como profissão. Como profissão. Porque até então, como eu tinha te falado na primeira parte, as pessoas achavam que a estética era só embelezamento, né? Cabelo, sobrancelha, limpeza de pele. Você meio que você não entende muito o que é ensinado, né? Até então não se tinha um superior em estética, tinha só o técnico em estética e o auxiliar, né? Que tem até hoje, né? É reconhecido, né? Em vários salões, né? Tanto é que a gente tem dois tipos de públicos na hora de falar. Você tem os clientes, porque você trabalha dentro do salão, são clientes. Como você também pode abrir um consultório ou um spa, né? Que é um outro espaço que abre o leque para mais terapias alternativas. Então você tem 3 opções de se trabalhar, né? Então, quando você estuda estética no superior, né, que é considerado tecnólogo, né, porque eles não abriram para 4 anos, abriram 2 anos e meio, 3 anos, até 3 anos, né, dependendo da faculdade, do que a faculdade oferece. Oferece como grade, Isso, né? Como grade curricular. Sim. Então, ali você aprende anatomia, biossegurança, entendeu? Tem a noção de anatomia humana, tem a noção da parte celular, da cosmetologia, da farmacologia. Sim. Você está entendendo? Então, com esse material, ele te enriquece em conhecimento. Mas por quê? Porque a tecnologia ela teve um avanço tão grande que exigiu que os profissionais que passavam as máscaras no rosto, tivesse um conhecimento maior para passar disso. Até porque hoje em dia você consegue comprar algumas máscaras dessas e você mesmo fazer a aplicação em casa. Você mesmo fazer a aplicação em casa, né? Arriscado de dar uma alergia ou te dar um problema seríssimo na pele, né? Porque você tem que conhecer a sua pele, né? Então é mais ou menos essa parte aí que abrange a estética. Aí nela você entra também na parte porque existe a estética, tem estética cosmetologia, tem estética em imagem, que é estética em moda, para quem não sabe, né? Começou com assim, estética e moda, né? Sou formada em estética e moda. Nossa, acho que... Depois é que eu fiz após poder adicionar a cosmetologia. Hoje não, hoje já tem a cosmetologia, que te exige que você saiba o composto, os componentes, os ativos que estão naquele vidrinho que você passa no rosto do seu cliente. Você está entendendo? Então, meio que exigiu que o esteticista tivesse um profundo conhecimento. E a biossegurança, que é muito importante. Porque qualquer aplicação que você faz, até mesmo com uma cureta, para quem não sabe, é aquela ferramentazinha que tem uma pontinha, né, que fura a pele, né, os poros. Ali você já está introduzindo uma ferramenta que ela tem que ser esterilizada. Você está entendendo? Você não... É feito na autoclave? Feito na autoclave. Você não sabe que o autoclave está passando uma imagem aqui. Isso, ele tem que ser esterilizado. Tanto é que determinados tipos de procedimentos o esteticista não pode fazer num salão de beleza. Por isso que ele tem que fazer num consultório. Tem toda uma esterilização que tira sangue.
Às vezes você pega uma espinha infeccionada. Então tem que tomar muito cuidado também, porque se tem sangue, né? Tem que você tá ter manuseando segurança, pérfuros ali. uma luva, Sim. uma esterilização. Sim. Então meio que tem que ter um reconhecimento daquele profissional e aquele profissional tem que estar apto a trabalhar, né? Sim. Então é super importante isso. Mas então, assim, dentro de toda a área que a estética pode trabalhar, qual que você mais se reconhece, assim? Com qual área dentro da estética você gostaria de trabalhar? Eu sempre fui focada na parte da dermo, no caso, dermo funcional, né? Que é aquela parte em que você trabalha com drenagem, você trabalha com tonificação, com a eletroterapia, com a corrente russa, né? Com a tonificação dos músculos. Hoje, com a pós que eu fiz, eu também já tenho conhecimento da facial, que já tem aqueles procedimentos ativos, né? Um tratamento de envelhecimento, de rejuvenescimento da pele, né? E hoje em dia, com a tecnologia, com o desenvolvimento, né, de coisas novas, você consegue ter um mercado de trabalho e resultados rápidos. Você tem em mãos o colágeno, tem a toxina botulínica, que a estética não como é que se diz, tem assim umas limitações para ser usadas, né? Porque o esteticista ele vai até a 3ª camada de pele. Passou disso, já é dermatologista. Ah, sim, não Você pode tá entendendo? Então trabalhar com coisa muito profunda. Não pode trabalhar com injetáveis, né? Só que o que a gente faz? Tem cremes, né? Tem máscaras, tem a parte da pistola pressurizada, que você consegue até atender a 2ª camada da pele, né? Você consegue dar um tratamento mais eficaz e com resultado bom e que o seu cliente ou o seu paciente saia satisfeito, né? Então, no momento, eu gosto tanto do corporal quanto o facial. Mas tem o capilar, tem as terapias alternativas, que também são fascinantes, né? Amo pindas chinesas, adoro também as pindas indianas, as pedras quentes, a bambuterapia, eu acho, muito de bambu, feito com bambu, massagem na pessoa. com bambu. Ah, tá, não é pra bater? não é não. Para fazer drenagem. Achei que a minha mãe fazia bambuterapia em mim quando era criança. Não. Então tem essa como é que se diz? Esse leque. Esse leque, realmente. Porque ali você abre portas. Tem a parte capilar, que muito esteticista faz a parte capilar e depois já se interessa em ser cabeleireiro também, né? Uma coisa vai puxando outra, né? Igual no embelezamento, tem pessoas que fazem tratamento de ácido hialurônico. Sim. Nem enrolado de falar, você corta isso. O que acontece? Tem pessoas que já mexem com tratamento de pigmentação, que é a parte do micropigmentador. E o ácido hialurônico hoje em dia tem sido muito utilizado, né? Muito. Ele tem sido o queridinho da estética. Antes era o colágeno. Sim. Agora é o ácido. Por quê? Porque ele é hidrofílico, né? Então ele tem a capacidade de reter líquido. E ele a farmacêutica, no caso a parte, né, da medicina, o que eles fizeram? Conseguiram sintetizar, porque ele já é do nosso corpo, já tem ele no nosso rosto, já tem ele na nossa cartilagem, ele já é próprio do nosso corpo. Então fizeram a versão sintética. Fizeram uma versão sintética dele. E por ele se absorver, o que acontece? Ele também estimula. Entendeu? Ele tem 2 tipos. Ele tem um tipo de baixo molecular e alto molecular, no caso, né? A baixa, incrível que pareça, ela entra mais dentro da pele. E a alta, ela meio que retém mais líquido, então ela faz um bloqueio na pele. Então a alta, ele serve para preenchimento de ruga, serve para quem tem cicatriz
de acne, ele serve para esse bigodinho que a gente tem, né? Faz aquele preenchimento mais superficial. O ácido hialurônico, então, vem substituindo o que era o Botox, praticamente. Não, é muito errado dizer isso, porque o Botox, ele meio que paralisa o músculo. Nossa, que horror. Ele faz meio que o músculo ficar esticado. Deus que me O ácido não. O ácido, ele hidrata, ele é um hidratante. Então seria melhor usar o ácido. Incrível que pareça, sim. Porque quem tem a pele mista e quem tem a pele oleosa e vive num lugar mais úmido, ele serve como hidratante. Você nem precisa de hidratante, você pode fazer um skincare no rosto, ou de manhã ou à noite, ou tem pessoas que fazem de manhã e à noite, né? Que é todo aquele protocolo de limpeza, esfoliação, hidratação. Esfoliação com areia de construção. Pois é, então, ele é super eficaz. Sim. Porque ele é um hidratante, ele puxa a umidade. Entendeu? Ele puxa a umidade. Ele pode ser em gel ou pode ser mais leve, que é aquele que bota na seringa, né? Então, os dois tipos. Aí a pessoa fala assim, então eu quero só o de baixa intensidade. Não, os dois são importantes, né? Os dois fazem um tratamento maravilhoso, tanto no skin box como no skincare. Eu falei assim, poxa, Luciana, dá para trabalhar com os dois, você pode associar, ou até associar outras coisas, como o retinol, a vitamina C, fazer ou um clareamento ou um rejuvenescimento da pele, que a pessoa que tem a pele mais seca, usa um retinol, mas só o retinol ele meio que resseca um pouquinho, ele renova a pele, mas resseca. E o ácido, ele é aquele lubrificante, ele é viscoso, né? Ele hidrata, então tanto um de baixo molecular quanto o outro que é de alto molecular, os dois associados é maravilhoso, entendeu? Aí a pessoa, mas eu acho isso na farmácia? Sim, você pode mandar manipular, mas também acho. Só que às vezes não vem no rótulo, você tem que ir na fábrica, né, pesquisar na internet, procurar saber direitinho, para você saber o que é um, o que é outro, e se os dois estão juntos, ou você pode associar, ou já comprar o produto com ele, entendeu? Sim. É importante. Tem muita gente que fala assim, eu uso muito os, né, que fazem o skin box, né, que se diz skin, porque o skincare, no caso, é em casa, o outro né, é injetável. O que você acha dos injetáveis? Eu acho interessante. É dolorido? Quando você faz a aplicação com agulha, porque são vários furinhos. Mas você pode fazer com um cânulo, né, que é um cânulo que diz, que é aquele outro, é uma agulha preparada, é cânulo que diz, que faz um furo só e ele mesmo vai aplicando por dentro da pele todo o ácido, né, que se usa muito na boca, né, no bigodinho, na olheira, né? Aí eu falei assim, Luciana, por que você não faz em você, já que você tem conhecimento? Sou preguiçosa. Sou relaxada. Porque geralmente a pessoa que trabalha com aquilo já não quer fazer ela mesma, né? Porque cansa. Mas que tem um resultado, assim, de você ver que a pessoa rejuvenesceu 10 anos, realmente acontece, né? Aí a pessoa pergunta assim, e aqueles que são consumidos em pó? Igual tem o mito do colágeno, né? O que acontece? Cientificamente, não está comprovado que ele funciona, né? Cientificamente, porque é uma coisa nova e que precisa ser testada durante longos anos para que você diga que realmente é eficaz. Só que muitos médicos conceituados, muitos dentistas, muitos biomédicos, né, que já fazem esses tratamentos por poderem usar o procedimento injetável, né? Porque no caso do esteticista ele só trabalha com Tembore, né? Só trabalha com Dermaroller e só trabalha com aquele, no caso, pistola pressurizada. Pistola pressurizada.
Aí o que acontece? Vale a pena. Por quê? Porque realmente dá um efeito. Entendeu? É uma coisa nova. Não está comprovada cientificamente, mas realmente acontece. Então, quem também consome, você vê a melhora. Sim. Você vê que a pele fica mais nutritiva, você vê a pele mais firme, né? Você vê a pele com mais elasticidade. Você está entendendo? Então, você vê que tem uma melhora ali. Né? Mais ou menos isso. Então, ele é um queridinho mesmo já. Eu vejo todos os profissionais têm usado, né? Mas aí você, então, você pretende em algum momento montar um consultório, assim? Você tem vontade de trabalhar nessa área da estética? Como é que fica a situação? Vontade a gente tem, né? Mas para investir é caro. É um investimento. É um investimento, entendeu? E não é assim um investimento que você, né? Você tem que ter um capital de giro, né? Sim. Porque são produtos que são caros. Tem retorno? Tem. Bastante. Se você tiver um público fiel, um público bom, né? Como a gente falou antes, numa cidade pequena, você já tendo profissionais nessa área, é muito difícil você fazer uma competição. Não adianta você... Não é igual um salão de beleza que você pode fazer uma promoção. Ah, o cabelo aqui é 25, com fulano é 28. Não tem como... o procedimento estético, ele tem uma tabela, entendeu? Nacional, né? Que são procedimentos reconhecidos, tudo bonitinho. Sim. Então, se eu boto, vamos supor, uma massagem por R$35, meio que eu tô ofendendo o profissional que cobra 60, também, tô desvalorizando. Então, não adianta eu querer pegar um cliente pelo preço, porque eu não tô nem valorizando o meu trabalho e nem o do outro profissional. Sim. Não adianta eu ficar brigando, né, com o cliente. É complicado em cidade pequena. Pelo menos essa é a opinião minha. Por agora, não. Por agora, não. Gente, então, a gente vai encerrar mais um bloco que a gente falou sobre estética. Eu tô amando, tá, o assunto. A gente vai parar para tomar mais uma aguinha. E enquanto isso, vocês vão estar assistindo o teaser também de um programa da casa aqui, que tem um apresentador maravilhoso, tá? Não sei se vocês conhecem Jardel Brandão, que ele apresenta o EcoPoint toda quarta-feira, às 20h30, aqui nesse mesmo canal que vos fala, tá? Vai estar passando por aqui também em algum lugar onde o editor botar... Sabe que o editor também sou eu, então... Eu não sei onde eu vou botar, não. Mas vai estar passando por aí e a gente volta já para tratar de mais temas, porque ainda temos muitas fichas aqui, tá? Ó, vamos tomar só uma aguinha para hidratar e a gente já volta. Gente, estamos voltando então. Vocês assistiram aí um teaserzinho do EcoPoint toda quarta-feira, né? O nosso programa que fala sobre ecologia, sobre plantas. É um programa babado, você não pode estar perdendo não. Toda quarta às 8h30, tá joia? E agora a gente vai puxar um pouquinho sobre teologia, né? Que é uma área assim que eu vou te falar a verdade que eu desconheço um pouco. Eu tive que fazer uma pesquisa. Porque eu realmente não sabia até onde a teologia abrangia, né? Então, já que a gente vai falar sobre a teologia, né? Qual que é o campo de estudo da teologia? Fala pra gente um pouquinho. Então, a teologia, primeiramente, estuda a evolução da religião, né? Estuda Deus de todas as formas e a história, né, da religião até os tempos modernos, que é os tempos atuais agora, né? Então, meio que estuda toda aquela evolução, né, das religiões, né, até chegar aos tempos atuais, né? Sim. Aí, o que se estuda em teologia, né? Seria a pergunta mais assim resumida. Estuda ética, estuda filosofia, estuda... Você vê que o pai da teologia é Platão. Então, quer dizer, você estuda praticamente ética, filosofia, e vem com a história das religiões, das seitas, estuda a Bíblia também, das heresias. Assim? Sim, a Bíblia em si, ela
como eu te falei, quando você entra em teologia, você já entra com um objetivo, né? O pastor, ele entra com o objetivo de ter mais conhecimento para a igreja, né? A parte no caso do pessoal da igreja católica, no caso o padre, ele já entra com a parte, né, que fala sobre a Bíblia da igreja católica, mas não deixando também de estudar as outras partes, porque quando você fala de religião, qualquer que seja, você tem que direcionar ela ou em relação à sua Bíblia, né, aos manos. Para ser uma religião tem que ter um livro, tem que ter uma coisa escrita, tem que ter uma prova, tem que ter, né, alguma coisa de base para que seja estudado, para que seja ensinado, para que se abra uma doutrina, normas que agradam a Deus. Então, a teologia é mais ou menos isso. Você estuda esse caminho das religiões. Não é necessariamente obrigado você ser pastor, você ser um padre, ou até mesmo um outro praticante de qualquer outra religião. Não. Teologia estuda religiões, né? Estuda Deus, ética, filosofia. É isso que é a teologia, entendeu? Isso é bem bacana. E assim, como teóloga, né? A sua visão sobre religião e crenças em geral mudou depois de você estudar? Porque você conhece mais a fundo, né? Você vai atrás da história daquilo. Eu fui mais curiosa. Na minha faculdade, além da grade, né, que é aquelas matérias, eles sempre te dão um exemplo de livros, né, para você se aprofundar mais. Qualquer, né, hoje em dia qualquer faculdade faz isso. Ele te abre para você uma biblioteca, né, uma virtual, ou até mesmo cita links, vídeos, e ali você, o que te desperta em conhecimento, em dúvida, você já vai tirando, né, nesses livros, né, nessa história. Então, quando eu comecei a estudar, eu venho de uma família católica, onde também tem pessoas que são espíritas, e minha mãe que é evangélica. Sim, evangélica. Então, meio que tem o catolicismo como base, tem o espiritismo, né? E tem o protestantismo. Então, são 3 religiões dentro de um quadro familiar, né? Onde você, como base, conforme você vai crescendo, você vai escutando o que é certo, o que é errado dentro desses 3, né? Campos ali. Nesses 3 campos. Então, quer dizer, é muito difícil para uma pessoa que vem de uma família católica, né? E no meio desse percurso tem espiritismo e tem protestantismo, né, o caso cristão, ou o cristianismo, né? O que acontece? Meio que faz uma salada, né? Então são muitas informações, onde tem éticas, onde tem moral, né? E tem certo, assim, conceitos, o que é certo, o que é errado, meio que a sua cabeça meio que, entendeu? Entra em parafuso. Dá uma bugada. Dá. Então, hoje, se você chegar para mim, Luciana, você tem religião? Sim, eu acredito em Deus e acredito em Jesus. E principalmente na Bíblia. Eu acredito. Partes da minha vida eu precisei buscar a Deus. Precisei pedir a Deus uma dissertação, entendeu? Um refúgio, um alívio, entendeu? Agora, se você chegar, Luciana, você vai para a igreja? Não. Sim. Aí você assim, você acabou de dizer que é cristão? Não. Tive problemas na minha vida, tive traumas na minha vida que me levou a acreditar que a igreja, ela tem doutrinas que não me convenceram. Não te cabem, né? Não me cabem. Sim. Entendeu?
Aí você diz assim, mas como assim, Luciana? Então, é a influência da teologia? Um pouco, porque ela abriu sua mente. Sim. Então você viu a história de cada uma religião, cada uma seita, cada uma heresia e cada uma filosofia de vida. Tem ciências, outros dizem que é filosofia de vida. Então, quando você chega e fala assim, os católicos são assim, assado, assim, assado. Aí você vem, peraí, não é bem assim, né? Tem católicos que não são assim, vamos ver por esse lado, né? Aí chega e fala assim, que no islamismo é assim, assim, assim. Não, peraí, não é assim, não é assado. Tem sempre dois ou mais lados, né? Maomé não era assim, entendeu? Sim. Eles também acreditam em Deus, eles também são monoteístas, também pregam as virtudes de Jesus, são fiéis também, porque eles oram mais. Gente, também. Só interrompendo ela um pouquinho aqui, a gente tem um convidado extra hoje, que é um galo maravilhoso, que eu vou tentar tirar, né, o som dele aí na nossa edição, mas não tem o que eu fazer, tá? Já eu tô ouvindo um galo. Você não tá doidão não é a larica da noite não, realmente tem um galo que tá dando o que tem no gogó aqui, ó, pra atrapalhar a nossa gravação. Mas, vou fazer o quê, né? Eu não posso roubar a galinha ali, não. Tá? Mas então, cortei um pouco o seu raciocínio, né? Mas eu tinha que falar sobre esse galo, porque ele quer aparecer no programa. Infelizmente não tem muito o que eu fazer contra ele, sabe? Tem. Sim, eu também não faço mal a animais não, porque eu também trago essa vibe minha, né? Porque eu sou vegano, protetor dos animais também, ecologista, né? Toda essa vertente. Mas então, assim, a teologia ela tem uma abrangência enorme. Tem. Né? E assim, ela te trouxe então uma visão mais ampla, né, das concepções religiosas. Você sabe a história dela, da religião, e o que ela luta, qual é a doutrina dela, entendeu? O objetivo dela, né? Hoje em dia, no mundo inteiro, as 3 maiores religiões, né, que a gente conhece é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Falei na ordem certa? Não. Primeiro o cristianismo. Sim. Porque ele tem aquele método de, como é que se diz? Evangelista, né? Evangelizar, no caso, para todos. Então, ele é mais missionário. O islamismo, milhões de pessoas já são adeptos a eles, né? Que também tem um grande público, e o judaísmo, né? Que é um povo, né? Que a gente tem um certo carinho, mas eles não são, como é que se diz? Eles não são igual aos outros. Eles não. É muito mais difícil você ser cristão, de quem é de fora, não é nativo deles, do que um judeu, né? Eles se fecham muito, é um povo mais fechado, eles não são missionários. Você pode ver um católico pregando o cristianismo, um pastor, né? Um islamita, mas você não vê um judeu falando bem para minha religião. Muito difícil, né? Eles não fazem essa pregação, não fazem. Mas é um povo escolhido por Deus, né? É toda aquela história por trás do sofrimento, desde a época de Abraão, desde a época do Egito, desde a época de Moisés, e a perseguição, né? Toda longa história, né? É um povo escolhido por Deus. Não que a gente também não seja, não é isso. Mas tem toda uma história por trás disso. Sim. O islamismo também, se você se aprofundar, também tem uma história linda. A história de Maomé é linda, entendeu? Eles vieram do politeísmo, eles tinham vários deuses, entendeu? E ele foi um marco para eles, porque ele era um homem honesto, um homem íntegro, e teve uma experiência com o mesmo anjo do cristianismo, que foi o anjo Gabriel.
Então, quer dizer, naquele tempo que estava aquela briga entre o politeísmo e o monoteísmo, é que a gente sempre diz que os deuses antigos, né, morreram e nasceu um Deus só, né? A gente vê muito isso em filmes. Meio que foi mais ou menos assim, entendeu? Muitos perderam os deuses e se adaptaram a um Deus só, que era aquele Deus que estava sendo falado em cidades e outras cidades, e começou a fazer um público bem maior, né, em outros povos que não eram deles. Mas a gente pode, acho que, basicamente afirmar que na história da humanidade, o ser humano ele sempre precisou ter essa concepção de um Deus, né, de uma entidade maior a quem um criador se guiar, né? Então, meio que a religião ela vem exatamente para suprir esse lugar, né? Porque eu observo que independente de qual religião seja, né, a população ela sempre tem que ter esse ser divino, esse ser superior, um criador para você seguir. Então, assim, basicamente em todas as religiões que eu sou familiarizado, eu observo que tem esse padrão. Engraçado que tem outros também. Você vê a Umbanda, né, por exemplo, ela também crê em um Deus só, incrível que pareça. Sim. Né, tem então, os orixás, né, e tal, mas tem os orixás, mas é um Deus só, né? Então, o que acontece? Cada região, cada continente, cada um tem a religião, e o bom é que você pode estar estudando sobre ela e tirando aquela coisa de que só a sua religião é a correta. Sim. Ou só a sua religião tem salvação. Entendeu? Pregar que a religião é mais importante do que Deus e Jesus não vale a pena. Deixa de ser uma religião e passa a ser uma heresia. Entendeu? Que já é uma coisa diferente. Outra coisa também muito errada, às vezes a pessoa fala assim, qual é a sua religião? A pessoa fala assim, eu sou espírita. A pessoa que é espírita, ela própria já sabe que não é uma religião. Que próprio Allan Kardec já dizia que é uma filosofia de vida, que é uma ciência que estuda os espíritos, né? O pós-morte, o pós, né, desencarno, no caso, né? E o pós-desencarnado. Então, eles têm livros? Tem o livro dos espíritos. Eles têm um livro também, igual tem a Bíblia, igual tem o Alcorão, igual tem o outro livro, né? O Torá. Cada um tem o seu, né? Sim. O judaísmo tem o Torá, e o Torá vai de Gênesis até o finalzinho do Velho Testamento. Daí fechou. Por quê? Porque eles não acreditam que veio o Messias. Então não tem Novo Testamento. A Igreja Católica, ela, se eu não me engano, ela tem 5 livros a mais do que o da Igreja Protestante. Acho que tem o Livro dos Santos, tem outros livros que não foram adeptos dentro da Bíblia Sagrada. Mas na Bíblia Sagrada do protestantismo, porque na Igreja Católica, na Bíblia deles tem, entendeu? Até livros importantes que também relatam a história, né, daquela época, que é super importante, porque tudo que você precisa falar sobre Deus está na Bíblia. O que for fora da Bíblia, você já vê que, né, é um caso a pensar, se vale a pena dizer que é de Deus ou não, entendeu? O que está fora da Bíblia. Mas aí, se você botar no lápis, mas aí no caso o Deus do cristianismo, né? Pois é, mas aí mesmo do cristianismo ele só muda de nome. O Deus do judaísmo é o mesmo Deus do cristianismo. Porque o cristianismo ele foi dividido em 2, né? Que tem o catolicismo, dentro que também é cristão, tem o ortodoxo e tem o protestantismo, Martinho Lutero. Então, se você vê, tem ramificações, entendeu? No protestantismo, então, tem um monte, que tem os assembleanos, tem os batistas, tem os adventistas, e aí quando você vê, nossa... Cada um com suas doutrinas, né? Aí é que você chegou na parte que eu fico chateada.
Você tá entendendo? Eu fico meio que traumatizada. Sim, das Que doutrinas da é igreja. a né? doutrina da igreja. Sim. Você tá entendendo? Que eles colocam tanta doutrina que às vezes passa do que é o mais importante, que é Jesus. Afasta até mesmo, né, o fiel ali da instituição que tem umas que são realmente desnecessárias. Sim. Entendeu? Sim. Mas então eu achei muito bacana essa questão nossa sobre a teologia, que eu já perdi minha ficha só um minutinho, tá? Mas então vamos pular agora para nossa última fichinha antes da gente entrar no nosso game, porque a gente tem um game aqui, que é o se você tira ou não tira o vaso de planta. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo e é polêmico, tá? Já vou te dizer que esse quadro é polêmico, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o técnico em saúde pública. Né? Porque assim, a gente já deu uma pincelada, né? Que como você embarcou nessa carreira, você já falou pra gente. Que foi, né, essa coisa Caiu que... de paraquedas. Ou sem paraquedas, né? Mas assim, dentro, né, dessa profissão de suma importância, né? Para a atenção primária da saúde brasileira. Para quem não sabe, o técnico de saúde pública tem sido essa atualização que os agentes comunitários de saúde estão sofrendo, né? Virando técnicos de saúde, que eles vão poder agora fazer alguns procedimentos, não é isso? Isso, mais ou menos isso, né? Aferição de pressão, né? Teste de glicemia. Meio que mudou as funções, né? Sim. Mas para poder mudar a do agente de saúde, meio que também mudou a estrutura, o esqueleto da estratégia da família, né? Sim. Você vê que aí no caso o técnico ficou com algumas responsabilidades do enfermeiro e o enfermeiro meio que pegou outras responsabilidades que não era dele e passou a ser, né? Que gestão, abriu mais isso, abriu mais aquela parte de do SUS mais conectado, né? Sim. Com outros profissionais, outros especialistas, então meio que tirou um pouco, meio que mudou a hierarquia das funções da estratégia da família. Sim, mas então assim, o que eu poderia te perguntar assim, o que você mais gosta dentro desse trabalho? Sabe, dentro dessa carreira que você escolheu, qual é a parte assim, eu gosto dessa parte? Olha, eu vou ser sincera, e aí eu já vou entrar como a Luciana, no caso, por que entrou na teologia. O que eu gosto, eu sempre tive vontade, era de ser missionária. Eu sempre, assim, quando vejo na televisão, eu choro muito quando vejo uma pessoa ajudando uma instituição, né, ajudando uma pessoas carentes, ou ajudando um idoso, ou ajudando uma pessoa que precisa de um transplante, ou precisa de alguma coisa. Eu, desde pequena, aquilo sempre me sensibilizou. Sim. Né? Há pouco tempo eu vi no YouTube até um casal ajudando numa favela da Venezuela, né? Levando brinquedo. Eles são youtubers, eles recebem, quando recebem um agrado, eles vão pegar aquele dinheiro, comprou brinquedo, comprou doce, comprou os negócios, levou para a instituição. Nossa, eu chorei igual criança, porque eu sempre me vi assim, querendo fazer uma coisa dessa. Sim. Nunca tive oportunidade, né? Aquela coisa assim, não de ir para a África, porque eu acho que não tem necessidade de eu ir para a África, porque no Brasil a gente também precisa disso, né? Então, quando eu vou para a minha área como agente de saúde comunitária, eu gosto quando eu posso ajudar, entendeu? Quando eu chego, não só de levar uma receita ou um remédio, mas quando o paciente ele tá ali, ele vê você como uma esperança. Olha, meu pai, minha mãe tá doente e eu não tenho condições de comprar esse remédio. Então eu me sinto útil, entendeu? Orientando aquele paciente a abrir um processo, ou abrir uma ficha na farmácia, ou tentando auxiliar ele a parte de tratamento a um especialista. Que mais? Eu gosto assim, quando uma criança está doente, né? Eu consigo alcançar um especialista, consigo um encaixe. Às vezes ele está esperando, não é a hora dele, mas
eu consigo um encaixe, consigo atender aquela criança que está precisando Sim. de atendimento. Você sabe que o SUS, assim por si, ele não é, o sistema não é ruim. Sim. Você está entendendo? Ele até, como é que se diz? Ele tem sido até observado por pessoas de fora, Por outros países, né? Por outros países, né? Veio um médico, veio pessoas de fora conhecer o nosso sistema para poder incluir isso lá no país deles, que é considerado, entre aspas, primeiro mundo, né? Então, mas a gente sabe a dificuldade pela quantidade de pessoas que precisam de atendimento e que seja público, né? Infelizmente, saúde é uma coisa muito cara. Né? A gente vê que o SUS ele faz esse custeio, né, da saúde pública no Brasil, porque exatamente grande parcela dessa população não teria condição à saúde, né, mínima se dependesse, né, de próprias verbas, porque é um tratamento caro. Então hoje em dia, né, a nossa cidade não é grande, mas você não consegue uma consulta com um especialista por menos de R$250. Não. Né? E R$250 hoje em dia é o quê? 1/5 de um salário mínimo. Verdade. Né? Então, para você pegar 1/5 de um salário mínimo, porque saúde é prioridade. É prioridade até que ponto? Sabe? Porque a gente vê cada vez mais que a população, às vezes, ela necessita de uma consulta. A gente sabe que o SUS ele é um sistema para todos, então isso gera uma fila, né? Porque é um funil. Né? Tem 1000 pessoas precisando de atendimento e aquele profissional atende 15 por semana. Eu até, às vezes até falo, eu gosto de sempre mostrar para o paciente a realidade, né, do município. Sim. Eu não minto para os meus pacientes. Eu tenho 226 famílias que eu atendo e são 537 pessoas. Então, nela tem uma quantidade bem significativa de idosos, né, que a minha área é muito idoso, tem crianças, né, e tem mulheres e homens que precisam da saúde. Na minha área, poucos têm plano de saúde, né? Então, quer dizer, a maior parte usa o sistema do SUS. Sim. Né? Quando é um município pequeno, às vezes a gente cobra muito dele, mas não é só ele. Né? Quando você entra no sistema, você faz o curso, né? Você começa a ver que existe porcentagem de dinheiro que vem para ser distribuído. Então, eu sei que 30% é da União, os outros, no caso, seria 30% do Estado, que ultimamente não tem ajudado muito o município, né, devido aos seus próprios problemas. E o município, ele teria somente, o certo seria 15% para arcar com essas despesas. E não é a realidade, eles têm arcado até com mais, né? A estatística mostra que o município tem arcado com mais, mas não tem sido suficiente, porque a demanda, né, é muito grande, né? É muita pessoa querendo atendimento de ortopedista, querendo atendimento de especialistas, e também vem da cultura. Muitos evitam de ir no clínico geral e já quer ir direto no especialista. Então, meio que faz um desvio, né? Não que não queira ir no especialista, não, mas às vezes o clínico ele já resolve o seu problema. Sim. Né? Então, também tem uma coisa de, assim, pelo menos no meu município, de cultura, né? Ele não quer ser tratado pela clínica, ele quer já direto no especialista. Então tá lá na ponta, né? Ele já quer ir direto. Tira a vaga, de repente, de quem realmente precisa do especialista. Sim. Né? Eu tive um caso na minha área uma vez, contando rápido, que uma senhorinha, ela queria que eu marcasse o cardiologista para ela agradecer. Escreve uma carta, minha senhora. Isso. Aí eu tive que explicar com ela com toda a delicadeza que tinha uma fila de pessoas aguardando. Sim. E que eu não podia abrir uma ficha para ela
Para agradecer. Para ela agradecer o médico, sendo que o médico ele teria que atender outras pessoas, Sim. né? Que precisava ver um eletro, um risco cirúrgico. Sim. Então, meio que né, a gente tem que ter um jogo de cintura e conversar com os pacientes e dizer que é difícil, o custo do SUS é complicado. Ser né? transparente eu acho que é fundamental nessa hora, né? Porque às vezes eu percebo que a população ela não tem muito essa noção de como o sistema funciona. Pois é. Né? E como custa para os bolsos públicos o seu atendimento. Mas o SUS é gratuito. É gratuito para você. Sim. Mas não para o município, para o Não estado. também, porque o SUS também ele é financiado com impostos, né? Mas... Então, assim, acaba que é uma grande roda que gira e o imposto que você pagou vai voltar para você de alguma forma. Mas, assim, hoje em dia, inclusive eu gosto muito desse movimento, né? Que as pessoas têm passado a se questionar mais. Isso. Sabe? Então, nós estamos atualmente em Pirapitinga, né? Então, o nosso governador, que é o Romeu Zema, se eu não me engano, é do Partido Novo. E a gente percebe que ele vive em um planeta à parte, sabe? Porque o senhor Romeu Zema, sinceramente, eu como técnico de enfermagem, eu fico extremamente chateado, porque a enfermagem já vem, né, há mais de 2 anos e meio tentando um piso salarial, desta vez, né, que é a PL 2564/2020, porque de piso salarial mesmo são 30 anos de tentativa, e somente este ano, né, depois de ter sido sancionado e aprovado ano passado, ter sido bloqueado, este ano o Barroso aí fez o desbloqueio, porém o nosso dinheiro ainda nem chegou e já está toda uma polêmica envolta nessa situação. E o nosso queridíssimo Romeu Zema disse que Minas Gerais estava super tranquilo porque os profissionais da enfermagem de Minas Gerais já recebiam um valor superior ao piso salarial. Então, meu querido Romeu Zema, vê pra mim, sabe, aonde que tá esse dinheiro, porque eu tô há 3 anos e pouco, né, e não chegou pra mim o meu dinheiro não, tá? Então, assim, a sua visão sobre saúde pública, ela é completamente rasa, não sei quem o elegeu, né, pra ser governador de Minas Gerais, mas já vou deixar bem claro aqui que eu não gostei, tá? Esse é um momento polêmico para o Romeu Zema, tá? E eu não tirarei voz de plano pra você não. Tá? Esse momento polêmico que eu sempre trago no papo. Tá? Então, pra gente finalizar a parte da saúde pública, a gente entrar no nosso quadro de tiro ou não tiro vaso de planta. A nossa última perguntinha sobre o técnico de saúde pública é: qual que você acha que é a maior dificuldade que você enfrenta hoje nessa carreira sua, que você escolheu aí, né? Ou que foi escolhida pra você de alguma forma? Eu acredito que seja falta de suporte, né? Sim. É a falta de suporte, porque ideias, né? Eu assim, particularmente, eu tenho uma equipe boa, né? Pessoas com mentes brilhantes, cada uma no seu, como é que se diz? No seu campo. No seu campo, sim, né? Que eu acho que a maioria ali tem a sua própria, né, formação. E o suporte, no caso, seria o quê? Mais investimento do município em relação porque a estratégia da família, eu fico muito chateada quando as pessoas valorizam muito o hospital, a urgência e emergência e meio que banaliza a estratégia, sendo que a estratégia ela tinha que ser mais importante até do que o hospital. Ah, Luciana, você é louca. Eu falei assim, não sou louca. A gente trabalha com a prevenção. Sim. Então, o meu papel é justamente não deixar o hospital cheio. Sim. O meu papel é justamente não acabar com os leitos do hospital, deixar o hospital para quem realmente está precisando de urgência e emergência. Exatamente. Então, se você investir em divulgação, em promoção, né, tiver uma verba melhor, né, para a gente poder montar equipes, montar grupos de apoio, valorizar mais os especialistas, valorizar mais o enfermeiro, o técnico, as pessoas que estão trabalhando, né? Quer dizer, com a valorização as pessoas trabalham bem, trabalham mais felizes, sim, né? Então, quer dizer, a produção, ela aumenta, né? A pessoa vai ter gosto de, como é que se diz, acrescentar mais
para poder ter um trabalho melhor. Então eu acredito que o que falta é esse investimento, entendeu? Que não tem. É eu chegar e falar assim, eu preciso disso. Ah, não tem. Ah, eu preciso de mais disso aqui. Ah, agora não tem. Tem que ser menos, não posso dar isso tudo. Eu tento entender a gestão municipal, porque eu sei que não depende só dela. Só que se as pessoas do Estado, né? Porque a União, ela não está errada. A União, ela manda o dinheiro certinho, tanto é que tem ali como você comprovar no sistema que a União manda. Então, a parte dela, ela está fazendo, a parte federal, ela está fazendo. Sim. Então, fica a critério do Estado e do município. O município sozinho não tem como, entendeu? Não tem. Depende da quantidade, né, de população para você ter um rendimento e o dinheiro vir mais em quantidade. Sim. Mas, se investisse mais na estratégia, valorizasse mais os profissionais, né? Porque há um tabu, há um preconceito. Às vezes a pessoa fala assim, tem que bater metas. Mas você tem que tirar da cultura do lugar que, não vou fazer o preventivo com enfermeiro, eu quero fazer com ginecologista. Não, vamos fazer uma campanha e dizer que o enfermeiro está apto, sim, a fazer esse procedimento, entendeu? Numa sala esterilizada, arrumada, higienizada, e que você vai sair dali confortavelmente, entendeu? Chegar e dizer assim, não, o médico, ele estudou, ele é um clínico, se você passar mal, se tiver que fazer uma cirurgia, ele vai te dar um jeito. Ele é o mesmo médico que está no hospital. Sim. Você está entendendo? Então, valorizando, fazendo uma campanha de valorização dos profissionais e mais essa parte do financiamento melhor, eu acredito que a estratégia, né, poderia render mais. Aí sim você não ia reclamar que o hospital está abarrotado, que não tem leitos, que não está dando, que não tem verba. Por quê? Porque se você tratar precocemente, fizer uma coisa antes que a pessoa adoeça, é muito melhor. É melhor. A prevenção, né? É melhor para a farmácia, que vai ser menos remédio. Sim. É melhor para o hospital e, naturalmente, também é melhor para a prefeitura de qualquer município. Sim. Né? Então, eu acredito que o que falta é uma verba melhor e uma valorização melhor, né? Sim. Inclusive, vamos correr atrás disso aí, vamos melhorar, porque a estratégia de saúde da família que está faltando, então, é realmente uma estratégia. Né? A saúde da família está ali, agora a estratégia não está tendo. Não está tendo. Então, gente, vamos finalizar esse bloco, tá? Porque a gente vai organizar aqui o nosso joguinho do tiro ou não tiro o vaso de planta. E a gente volta daqui a pouquinho, né, com esse jogo que é polêmico. Eu já quero deixar bem claro. Enquanto isso, vocês vão assistindo alguma coisa que vai passar por aí, porque eu já nem faço mais ideia do que vai estar passando, mas vai estar passando alguma coisa, ou vai estar passando também a abertura do programa, que a gente tem até abertura aqui, a gente tem uma intro. Isso aí. Tá? Porque a gente tá muito chique. Então, daqui a pouquinho a gente volta, já com tudo arrumado aqui para a nossa próxima parte. Meus amores, estamos voltando para a penúltima parte e esse quadro que é polêmico, tá? Todo mundo que já conhece o canal aqui sabe que esse momento é um momento que as pessoas costumam ficar um pouco tensas. Jesus. A nossa convidada de semana passada, ela ficou tensa. Eu vou deixar passando um trechinho para vocês aqui, tá? Vocês conferem na nossa televisão. Então, deixa eu explicar para você como é que funciona o joguinho, tá? Esse é o se você tira ou não tira o vaso de planta. Sim. Então, dentro de cada vasinho desse, a gente tem nomes ou situações, tá, relacionados às áreas que a gente tratou hoje aqui. E você vai me falar se você tira ou não tira. Se você concorda, se você gosta, tem alguma coisa positiva para falar daquilo, você fala que tira o vaso, né? E pode falar o porquê. Ou, se você também não quiser justificar, tá? Se for algo muito polêmico e não quiser justificar, você também pode ficar à vontade. Então, pode escolher um vasinho, Lu, aí você tira o papelzinho e mostra pra nossa câmera lá. Tá? A gente vai tirar os 5, mas aí fica a ordem é por sua conta. Minha conta, né? Então vamos Sim. lá. Ih, Jesus.
Não sei se vai estar fácil de tirar o papelzinho, porque eu colei muito bem colado. Vamos lá. Aqui tá. Vou até colar aqui, né? Ver se fica direitinho. Não colou. Pode segurar na pontinha e mostrar. Então vai ser assim, ó. E quem que você tirou? Então, tiramos o nosso atual presidente. Nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, você tira ou não tira o vaso de planta para Luiz Inácio Lula da Silva? Ah, eu tiro sim. Por quê? Porque, assim, hoje em dia não é mais o que ele era antigamente, né? Porque ele sempre foi muito polêmico, militante, né? Sim. E ele sempre foi muito povão, né? Sim. E eu acho bacana, né? A pessoa que pelo menos tenta lutar pelo povo de uma maneira mais adequada, mais, né, justa, né? Porque Sim. é muito fácil o político dizer, eu sou povão, mas só no dia da eleição. Que é o que acontece normalmente, né? Isso, né? Aquela coisa bem escrachada mesmo de dar beijinho nas crianças, abraçar o pobre no dia das eleições. E depois tomar banho de álcool em gel. E depois, né, fingir que não existe. Sim, acontece. Então, ele é um homem que ele é bem transparente. Assim, pelo menos desde do que eu atendi Luciana jovem até hoje, ele nunca mudou esse jeito dele ser. O que ele mostra é o que realmente ele é. Hoje em dia ele já é um presidente, assim, pela idade, eu acho que ele já está deixando mais a equipe dele a trabalhar, né? Já tá um pouco old, né? Já não tá mais aquela coisa que ele era. Mas eu ainda acredito nele, né? Eu acredito. Inclusive, eu quero aproveitar para mandar uma mensagem para nossa primeira dama, a Janja, que falou que a enfermagem estava enchendo muito a paciência dela sobre o piso. Vou encher a paciência sim, Janja, tá? Até dar meu dinheiro. Isso aí. Então você tirou o vaso. Tiro. Pra ele, Gente, ela tirou o vaso pro presidente Lula, tá? Vou colocar o vaso com cuidado aqui no chão. Tá? Bem com carinho. Pode estar tirando o próximo vasinho. Eu, hein? Ih. Complicado. Vamos lá. Quem que saiu? Saiu o nosso ex-presidente. Gente. Ai. E não foi botado em ordem não, tá? Ai. Ex-presidente. Ex-presidente do Brasil. Bolsonaro, gente. O nome dele é o que mesmo? Alguma coisa Messias Bolsonaro, né? Jair. Isso aí. Tinha até esquecido já. Jair Messias Bolsonaro. Então, você tira ou não tira o vaso de planta do ex-presidente do Brasil? Não tiro. E ela não tirou. Por que você não tira pro ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro? Eu acho que, assim, eu acredito que ele tem envergonhado muito o país, né? O brasileiro, por si só, ele já é muito humilhado fora do país, né? Sim. Eles acham que a gente é só carnaval e putaria, né? Consumidor de banana, né? Mulheres nuas, né? Ai, que humilhação. E eu fico muito chateada como professora, sim, como profissional da saúde, né? Ele meio que acabou com o restinho de... a nossa esperança da nossa fé. Não, da dignidade, né? O restinho de dignidade que o brasileiro tem, né? Eu acho que ele acabou com ela, né? A última que eu assisti, que depois não assisti mais nada, foi que ele foi num país, ele foi até, como é que se diz? Bloqueado, né? Porque ele não tomou a vacina. Ele não tomou a vacina, e isso realmente foi humilhante. Foi. Né? Em termos mundial. Isso que é o problema de ser um presidente, né? Fica vendo humilhação mundial. Isso aí, então eu não tiro. Global, eu acho global. Que de todos os presidentes que eu acompanhei, né? Eu gostaria até de falar que eu tive participação até no impeachment do... Não sou tão velho,
mas no impeachment do Collor, Nossa. né? Porque eu era professora, né? Então meio que eu era bem novinha na época, já era adolescente. Mas sempre achei interessante você participar, militar, né? O Rio de Janeiro tem essa coisa na cultura, né? De botar a cara, fazer greve. Tem que fazer mesmo. Bem que a gente gostava de fazer greve porque faltava aula, mas a gente estava lá apanhando os professores. E de todos os presidentes, eu acho, na minha opinião, foi o pior. O pior, então você não tira o vaso de planta pra ele? Não tiro. Então, Vou até botar o nome dele de volta. Você quer lançar ele de uma vez, então? Pode lançar. Vou jogar ele... Joga com ele com pote e tudo. Jogar ele gente, fora. Polêmica. Ela jogou o ex-presidente Bolsonaro fora. Minha cara foi no chão. Vou até caralhar um pouquinho, senão o pessoal vai achar que tá por ordem, gente. Não tá, não. Não, pois é. Tá? Saiu aqui na ordem. Tá? Pode tirar mais um vasinho, mostra pra gente quem que vai sair aí, ou o que vai estar saindo. Interessante. Tá aí uma pergunta na área da estética. Uma pergunta na área da estética. Será que vem polêmica por aí? É isso que eu quero saber. Aqui. O que tá escrito? Terapias com pedras quentes. Terapias com pedras quentes. Você tira ou não tira o vaso de planta para terapias com pedras quentes? Eu acho uma delícia, né? Só que eu acho que tem que ter cuidado, né? Com a temperatura da pedra. Não só isso. A terapia com pedras quentes, ela meio que abre, né, os chakras. Sim. Né? Sim. Ela não serve somente para aquela coisa de relaxante muscular, né? Porque as pedras quentes, né, considerando pedras de vulcão ou as pedras de ágata, né, eles retêm o calor, né? Então meio que faz um tratamento relaxante, porque quando você tá tenso, o músculo meio que, né, ele meio que se fecha, meio que, né, fica tenso. Então com a terapia, com aquela terapia térmica, né, ele relaxa, então ele é um relaxante. Só que a terapia com pedras quentes é uma terapia milenar, né? Ela é muito antiga, né? Eu não sei nem como eu vou te falar isso, a gente não tem uma ideia mais ou menos de quantos anos. Né? Os orientais já usavam lá muito tempo atrás, né? E o que acontece? Temos 7 chakras que são muito importantes. Claro que não temos só 7, temos vários no nosso corpo todo, né? Tem pessoas que acreditam, outros que não acreditam. E cada chakra, ele é responsável, né, pela parte emocional, pela parte física, pela anatomia, né? Tem todo um histórico, todo, né, um procedimento. Então, vale a pena fazer? Claro que vale. Só pelo prazer do relaxamento já vale a pena, né? Já vale a pena, ainda mais para quem é ansioso, né? Quem é tenso, quem é nervoso. Nossa, é uma maravilha, uma terapia que eu recomendo para todos, né? Agora, é uma terapia que tem que ter certos cuidados, né? Porque você tem que saber como é que tá o seu chakra, né? Como é que tá, né? Se tem algum que tá fora do eixo. Tem que procurar que é uma pessoa que mexe com esotérica. Uma pessoa que entenda, né? Porque é uma terapia que não trabalha só o relaxamento, né? Outro dia, inclusive, aqui em Pirapitinga é muito quente, né? Eu fui levar o lixo ali embaixo descalço e eu pisei na pedra quente. E eu queimei o pé. É um tipo de terapia com pedra quente também? Não é. Porque doeu muito. Não, tanto não é porque, assim, tem 2 tipos que você aquece a pedra, né? Você pode aquecer a pedra numa manta térmica, porque ela já tem uma temperatura própria, né? Que seja suportável. E muita gente usa também a panela que aquece a cera. Mas essa tem que ter um certo cuidado, porque quando você tira a pedra da água, né? Você acaba colocando dentro da água. O que acontece? Você tem que secar ela, né, tirar, colocar, meio que você perde o calor da pedra nessa brincadeira. Agora, a que fica na bolsa térmica também varia do gosto da pessoa.
O que é suportável para mim, às vezes não é suportável para você. Às vezes eu tenho uma sensibilidade, você tem outra. A sensação então, de dor individual, que se faz? Se faz igual uma madeira de bebê. Você abre a palma da mão e coloca a pedra. Se a pedra não queimar, né, você não sentir dor, você vê uma sensibilidade que você aguente, aí sim você começa todo o procedimento de massagem. Ou você só faz a massagem para o relaxamento, ou você coloca nos pontos do chakra, né, abrindo eles para um tratamento, que no caso já se faz um tratamento terapêutico. Deixa de ser uma massagem relaxante e passa a ser uma massagem terapêutica, né, para trabalhar ansiedade, trabalhar uma tristeza, trabalhar um problema no fígado, e aí vai de doenças. Já tem muita gente falando também do sistema linfático, né? Isso, para todo esse tratamento, né? Sim. Mais ou menos isso. Mas então você tira ou não tira o vaso de planta? Tiro, sim, porque é uma terapia maravilhosa, maravilhosa, sim. entendeu? Eu acho que aqui em Pirapitinga, se tiver alguém fazendo, não lembro quem, se tiver uma ou duas é muito, né? Porque tem que ter um certo conhecimento, como eu te falei, sim. Né? Um estudo. Sim. Não é pegar a pedra, esquentar e sair passando na pessoa de qualquer maneira. Não é pra você pegar uma pedra dessa da rua e botar na panela de pressão e botar na sua cacunda, não. Ah, aí depois vai falar, eu vi lá no Papo ProsaCast que era assim. Não é assim não. Você tem todo, né, um cuidado. Tem pessoas que têm até várias pedrinhas. Tem pedrinha de tudo que é tamanho, sim. Porque além dos 7 chakras principais, ainda tem, né, o restante do corpo do bobear, você fica cheio de pedrinha em cima. Sim. Então você tem que ter um certo cuidado, né? Você pode estar aí abrindo ou fechando um chakra que, né, de repente você tem que ter conhecimento. Você não pode sair aplicando uma terapia sem conhecer os fundamentos dela. Então certinho? Ela tirou, sim, gente, o vaso de planta. Vou colocar com todo carinho aqui no cantinho, tá? Meu jeitinho de botar as coisas carinhosamente. Vamos tirar mais um vasinho então? Vamos lá. Pra gente pular pra nossa última parte daqui a pouquinho. Estamos quase acabando, só faltam 2 vasinhos. Mais um estético. A gente já até falou sobre ele, ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Você tira ou não tira o vaso de planta para o ácido hialurônico? Eu tiro sim. Eu acredito mais nele do que na toxina botulínica. Sim. Então, né? Pois é. Por quê? Porque ele é hidrofílico, porque ele é uma substância, entendeu? É do nosso próprio corpo, né? Nosso corpo absorve bem. Sim. Ele serve para hidratar a pele. Então, eu vejo mais benefícios do que malefícios, né? Sim. Claro que todo procedimento feito, qualquer que seja, invasivo ou pouco invasivo, né? Que diz assim, é um procedimento pouco invasivo. Todo procedimento que fura a pele, né? Que faz um preenchimento, requer cuidado. Então, você tem que procurar um profissional que conheça, que seja especializado, porque requer treino, requer conhecimento, né? Para que você não venha ficar com um lábio deformado, sim. Né? Com as bochechas deformadas, com um bigodezinho chinês muito, né? Relevante, assim, com cara de boneco. Você acha que no caso do fofão foi ácido hialurônico que ele botou na bochecha? Ele em si eu acredito que não. Não, né? Já mas tem muita gente que já tá ficando com a carinha do fofão. Né? Sim. Então eu acho que tem que ter um certo limite, né? Graças a Deus que ele é absorvido. Então, sim. Mesmo que, né, fique em exagero, com o tempo ele vai, né? A própria sim. Pele, a própria derme vai absorvendo, então vai melhorando o aspecto. Então você tira ou não tira o vaso de planta para o nosso Tiro sim, é o queridinho do momento, é o queridinho da estética. Tirou, gente, né? O vaso de planta. Melhora a autoestima de muita gente, sim. Né? Tem muita gente aí. Eu tô precisando, tem que tomar vergonha e começar a cuidar, mas eu já não puxaria para os injetáveis, eu já primeiro começaria
com aquele, né, que é de dentro para fora, Sim. né, com suplemento, né, ou com cremes mais leves para estimular a minha pele, Sim. né? Eu acho que aquele de efeito rápido, assim, eu por enquanto não, mesmo sendo esteticista, conhecendo, sabendo o eficaz, para mim eu não preferi. Incrível, Sim. né? Mas então ela realmente, tirou, assim, gente. Porque não tem como, né? É o queridinho do momento. É o queridinho. Você quer lançar? O ácido? Passou do colágeno, né? Ela vai lançar o ácido da Luana, gente. Foi com Deus, tá? E o último vasinho agora que ela vai tirar pra gente saber se ela tira ou não tira esse último vasinho. Vamos lá, pra gente ver o que tem debaixo desse. Porque eu mesmo fiz os nomes, mas eu não lembro. Porque eu tive Covid, né? Minha memória é muito fraca. Uma pergunta de um ATI. O que é um ateísta? Você tira ou não tira Biologia. o vaso para ateístas? Primeiro, o que é uma pessoa, um ateísta, né? Vai ver que as Olha, pessoas não eles sabem, né? se intitulam que não acreditam em Deus, né? Sim. Alguns por motivos científicos, né? Porque eles dizem que não tem provas, eles gostam muito da ciência. Sim. E outros porque acham que Deus não existe mesmo, né? Mas e aí, você tira ou não tira o vaso de planta para os ateístas? Olha, vou ser sincera pra você, eu fico em dúvida. Eu conheço Essa pergunta é ateístas. polêmica, né? Eu conheço ateístas, eu tenho até um famoso que hoje, pra mim, se fosse classificar como o melhor filósofo do momento, né, que é o Karnal, né? Leandro, acho que é Leandro Carnal? Leandro Carnal, acho que é Leandro Carnal. Vou deixar o nome dele direitinho embaixo depois. Isso. Eu amo ele de paixão. Eu acho ele com uma inteligência, sabe, fora do comum. Sim. E ele é ateísta, né? Ele diz que não acredita em Deus. Eu acho que já teve até ele fez até um vídeo, se eu não me engano, falando sobre isso, né? Explicando a experiência que ele teve. Mas ele deixou no finalzinho uma coisa assim, como diz assim: eu até o momento sou ateísta, mas pode ser que mude. Mas isso é uma coisa muito bacana, porque a pessoa, quando ela põe um ponto final, né, é uma pessoa que ela já está imutável. Pois é. Né? E eu acho que se tornar imutável te impede de evoluir. Então, eu acho que as pessoas inteligentes o suficiente colocam uma vírgula ou às vezes uma reticência. É muito difícil você colocar, você tá na Terra, né, e ver tanta coisa à sua volta, o sistema planetário, as galáxias, cosmos, né? a biologia, a ciência, a própria ciência, a própria filosofia, a própria do ser humano, né? A história da antropologia. Gente, precisa de um criador, ele não surgiu de um nada, né? Sim. Então, eu acredito na Terra. Bem, mas quem fez a Terra? Sim. Entendeu? Meio que você fica sem saber, né? Dizer assim, não acredito em Deus. Tem que acreditar no ser, né? Que criou as coisas. Sim. Então é meio complicado. Até mesmo quem faz seitas e heresias ou outra coisa, tem que ter um criador. Então, dizer que é ateísta é complicado. Conheço ateístas excelentes, cientistas maravilhosos, filósofos, sabe? Que eu como cristã, né, acreditando em Deus, eu não consigo entender por que ele quer ser ateísta. Sim, mas não é dizer que não acredita em Deus. Mas gente, então você tira ou não tira, ou você não sabe o que fazer com esse vaso? Vou ser sincera, eu não sei fazer o que eu faço com o vaso. Se eu planto uma flor, entendeu? Porque é uma questão muito difícil e eu acho que é muito individualista. Porque, vou dizer assim, eu não gosto deles. Não, gente. São pessoas inteligentíssimas. E é uma opção deles também. É uma opção, eles ainda deram a cara pra dizer que não acreditam em Deus. Então, espera aí, você já tem que dar um respeito pra aquela pessoa que tem uma opinião própria. Vamos entrar em consideração. Mas dizer aqui que não acredita em Deus, aí fica assim, poxa, não é possível. Eu respeito muito, inclusive, as pessoas que são ateístas. Mas aí, nem tá aqui na pergunta, nem tá, só que é uma pergunta extra, tá? E os terraplanistas? Que acreditam que a Terra é plana.
Aí dá vontade de bater? Então, mas aí, o que que acontece? Ainda tem essas pessoas? Tem um monte. Ano passado eles estavam fazendo todo um... E seguidores ainda do nosso ex-presidente. Muitos são terraplanistas mesmo. Pois é. É complicado, porque já cientificamente já foi comprovado que a Terra não é plana. Pô, mas sabe, então... Ai, amigo. Aí é um termo assim, não é nem... É um pouco ignorância, Sim. né? Mas em termos do ateísta, a gente releva porque assim, Deus ele é onipresente, ele não Sim. tem, ele próprio na Bíblia já diz que não tem uma figura, Sim. né? Ele não tem uma figura, né? Não tem como você fazer uma estátua de Deus, né? Ele nem permitiu que isso acontecesse. Tanto é que às vezes tem religiões que batem de frente com imagens, justamente porque Deus não quer imagens, né? Então é complicado. Eu não sei se eu tiro ou se eu não tiro. Não tiro porque eu conheço ateístas inteligentíssimos, Sim. filósofos maravilhosos, que eu teria o prazer de ter sido até aluna. Quem sou eu, de baixa renda, Luciana? Nossa, paixão ter estudado com um Mário Cortella ou entendeu, um Leandro Carnal. Nossa, seria um sonho de princesa. Ter Sim. a oportunidade de conhecer um filósofo atual. Sim, eu né? conheço muito isso. Pois é. Agora dizer que tira o chapéu, não tira o chapéu porque... O vaso de planta, no caso, que o chapéu não, o chapéu da direita autoral, o pois chapéu é. é outro lugar. Eu não tiro o vaso de planta, sim. o ateísta, em relação a não acreditar em Deus, na Sim. burrice de não acreditar em Deus. Mas também não posso dizer que a pessoa é burra porque ela é inteligente. Então o que Aí a gente fica faz? Vamos complicado. deixar o vaso de O que eu planta... faço com a meleca do vaso de Vamos planta? deixar o vaso de planta quieto, então. Você sabe o que fazer com Ela ela. nem tirou, ela deixou a planta lá. Isso, eu fiquei Tá? confusa. Ficamos confusos, Isso. não, nem tirou e nem destirou. Ó, mas vou jogar assim mesmo. Hein? Então, gente, a gente não sabe o que fazer com os ateístas, tá? Vamos deixar os ateístas em paz pelo momento, Pois é. né? Mas os terraplanistas realmente não dá pra passar o pano pra eles. Infelizmente não tem. Eles são meio sem noção, na minha opinião. Sim. Uma opinião minha, né? Sim. Eu também acho que eles são sem noção. Sem noção. Sabe? Ai, Sim, gente, pelo amor de Deus, tanto é 2023, que, amiga, e você vamos acreditando na supor, Terra se a plana? Terra fosse plana mesmo, a gente já tem uma quantidade muito grande de água, né? Mais do que terra. A água acho que já tinha vazado pelos lados, não? Ou tem Amiga, um mundo imagina muito uma alto. terra plana voando pelo espaço horrorosa que é. Ai, gente, ai, Não, pelo amor de e Deus. a água do mar ia cair Ai, eu não gosto nem de e pensar. esvaziar o mar. Não, porque se é plano de Agora mar... você imagina isso rodando pelo universo, parecendo uma moeda. Ai, Não dá. Não, ó, Tá terraplanistas, respeito Não vocês, tem mas como. vocês têm que procurar. O gelinho já também tinha caído. Ai, gente, misericórdia, eu não gosto, eu chego até a suar. Os ursos polar ia fazer Ia assim... pular, ia bater lá no sol. Vamos para nossa última parte, então? Vamos. Ó, a gente vai começar agora o nosso bate-prosa jogo rápido. Isso. Já participou de um bate-prosa jogo rápido? Não. É basicamente um bate-bola jogo rápido. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde a primeira coisa que vier na sua mente, bem rapidinho assim. Bem rapidinho, então. Bem rapidinho. Você tá pronta? Pronto. Quer tomar uma aguinha primeiro pra gente molhar a boca? Porque Já. vou tomar uma aguinha porque aqui é bem rápido, todo mundo sabe. Aham. Tá pronta? Pronto. Uma cor. Verde. Nossa, eu nunca pensei que ia ser verde, não. Amo verde. Você é tão colorida. Mesmo a minha pedra sendo rosa. Ah, sim. É. Energia das pedras. É a energia das pedras. A minha pedra como taurina é rosa. Mas eu amo verde. Mas Gosto são de verde. um animal, Cachorro. um sentimento, Tristeza. um ressentimento. Não poder ter estudado numa faculdade de medicina, mais ou menos. Uma raiva, Não ter dinheiro. um medicamento. De pirona. Achei que você ia falar outro. Olha, eu falaria o Um Dorflex. O Dorflex. E o clonazepam? Eu brinco muito com a minha mãe, que minha mãe, na casa da minha mãe, nunca falta Dorflex.
Então a gente brinca assim, tá com dor de cabeça? Toma Dorflex. Tá com dor no olho? Toma Dorflex. Tá sem a perna? Toma Dorflex, que vai passar. Essa parte eu vou ter que cortar, porque Dorflex é marca, eu não podia Não ter falado, pode? não. Mas eu falei de pirona. E agora? É remédio, Jardel. Então, um medicamento agora, né? Você falou então de pirona. Um controlado. Ai, um clorazepam básico, né? Sim. É. Ou um ansiolítico com amitriptilina. E agora a gente vai entrar nas perguntinhas que é mais... você tem que pensar um pouquinho mais para elaborar essa pergunta, então eu vou te dar um tempinho até. Tá? Porque elas são perguntas que exigem um conhecimento maior sobre você mesmo, né? Luciana por ACS. Qual que é a visão de Luciana sendo ACS? Seria... Nossa, aí nem dá pra ser tão rápido, né? Instrumento. Luciana por esteticista. Conhecimento. Luciana por técnica em enfermagem. Aprendizagem. Luciana por mãe. Sempre tentando melhorar. Luciana por Luciano. Queria ser rica. É um sonho. É. Sim, de todo brasileiro. Então, pra gente finalizar, essa aqui é a perguntinha que finaliza, tá? Uma reflexão para o futuro, para você deixar para os nossos amigos. Você pode falar direto para a câmera até. Uma reflexão para o futuro, assim, que você gostaria de deixar. Desiste? Não acho. Não, até não. Eu gostaria de dizer para as pessoas para não desistir nunca. Se você tem vontade de aprender alguma coisa nova, né? Qualquer que seja a sua profissão, ou que você não tenha profissão, você quer aprender algo novo, nem que seja totalmente diferente do que você já aprendeu, o que você é, faça, aprenda, entendeu? Tenta se descobrir coisas novas, entendeu? Eu acho isso importante. A pessoa está sempre recomeçando, mesmo que seja cansativo, recomeçar é como se você estivesse renovando, entendeu? Às vezes a pessoa vive a vida toda na mesma profissão, no mesmo trabalho, aquela mesmice, ela se torna uma pessoa robotizada. Sim. Você está entendendo? Então eu acho que eu quero ser médica, seja médica. Eu quero ser pintora, seja pintora. Eu quero ser músico, seja músico, cante. Entendeu? Eu não canto bem, aprenda a cantar. Sim. Tem professor de canto, Sim. aprenda a cantar. Eu quero tocar violão, aprenda a tocar. Já sou velho, não tem idade. Né? A minha avó se formou advogada com 50 anos, quase 60. Ainda trabalhou 20 anos e se aposentou como advogada. Sim. Quer dizer, ela teve toda uma vida para trás antes de ser advogada. Então, você pode estudar, você pode aprender. Né? Então é sobre não desistir. Não desistir nunca. O conhecimento, ele te abre portas, entendeu? Ele te abre sua autoestima, a sua valorização pessoal, né? Você se torna uma pessoa melhor estudando, né? Tendo um conhecimento. É bom, você está sempre se reciclando, você está sempre se atualizando. Isso faz bem até para você envelhecer com saúde, porque como você está estudando, meio que os seus neurônios estão trabalhando. Então você está exercitando a sua cabeça. Sim. Né? Se você parar de estudar, você parar de fazer as coisas, meio que você vai ficando, né, assim, com a mente mais cansada. Você não está estimulando, né, a sua memória, né, as suas emoções, o seu conhecimento. Então é bom você estar sempre se aprimorando em qual que seja a área. Então eu deixo isso para as pessoas. Amei. Amei. E foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Tá? Esse poço de conhecimento, essa pessoa pluralíssima, porque ficou até difícil elaborar, porque são muitas áreas. Né? Essa pessoa plural. Eu acho que falando pra você, quando eu perguntei Luciana por Luciano, eu achei que você ia responder plural. Sabe? Porque
É muito essa vertente. Mas assim, eu gostaria muito de agradecer, tá, por você ter aceitado o convite de estar aqui no Papo Prosa Cast. É sempre um prazer. E assim, gente, se vocês gostaram muito da Lu aqui no episódio de hoje, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu faço o convite pra ela. Ela tá voltando numa próxima temporada e a gente afundar mais nesses assuntos mais aqui. Aí, né? Porque quem sabe até lá, ela tira ou não tira o vaso pros ateístas, tá? A até lá talvez, é né? bem grande, né? Se Sim. eu fosse falar, né? A gente ia ficar mais de 3 horas aqui, né? Claro, tem outras religiões que eu não citei, Sim. que são importantíssimas, tem o seu valor, né? O espiritismo, né? O pessoal da Umbanda, do Candomblé. Eu não tive a oportunidade de falar, mesmo eu sendo cristã, né? Mesmo eu acreditando na Bíblia, acreditando em Jesus, eu tenho que reconhecer as outras religiões, né? Sua história, né? Todo o seu caminho. Né? São histórias lindas, né? Eu acho que merecem ser contadas e ter um certo, né, respeito a todas elas. Então, se vocês querem saber mais sobre cada uma detalhada, deixa aqui embaixo falando quero a Luciana Lessa de volta, Fuentes, tá? Fuentes não, Fuentes, né? Fuentes seria Fuentes. Fuentes Dias, tá? Isso aí, porque Dias. eu hablo espanhol também, tá? Então, assim, foi muito bom te receber. Obrigada. Espero que na semana que vem o convidado vai ser maravilhoso. Vocês já viram aí um teaser, né? Você vai estar assistindo também, quero você comentando lá. Muito bom. Tá? E assim, gente, pra quem não tá sabendo, esse é o Papo Prosa Cast, nosso podcast semanal. Vai estar trabalhando com 5 episódios nessa primeira temporada. Então eu preciso que vocês apoiem super esse projeto. Curta, comenta, compartilha, verifique esse sininho aqui embaixo para ver se ele está ativado ou não está ativado. Menina, ó, clica aqui embaixo, eu vou te dar um tempinho. Clica de uma vez, você vai esquecer, sabe? Eu sei que você vai... eu vou deixar para depois. Não, clica de uma vez. Clicou? Ótimo. Agora deixa um comentário bacana aqui, porque a Lu vai estar lendo também depois os comentários. Então se você gostou, se você discorda de alguma coisa, afinal de contas, gente, isso aqui é uma via de mão dupla, né? A gente tá batendo esse papo, mas... Foi o que eu aprendi. Eu aceito críticas e até que me corrijam, né? De repente, e é muito bacana, né? A gente trocar essa... Claro que é. Não sou 100% correta ou certa. Eu aceito críticas e eu aceito também que me corrijam, né? Se eu errei alguma coisa. Qualquer coisa desse nos comentários aqui embaixo, tá? Mas não é pra xingar não, porque eu sei que às vezes vocês são meio tóxicos. Tá? Que eu conheço vocês, eu conheço as peças. Sabe? Eu sei como é que o meu público é. Que às vezes eles são um pouco selvagens. Tá? Mas de qualquer forma, semana que vem a gente está de volta com mais um Papo e Prosa Cast. Pra quem não reparou, a gente tá com essas super xícaras. Isso, amei. Você gostou? Amei, ó. Tá? Infelizmente nessa temporada ainda não posso dar xícaras. Essa aqui faz parte do cenário. Sim, faz parte do cenário, porque o rendimento ainda tá pouco. Isso aí. Tá? Mas inclusive vamos se vocês mandar mais quiserem like ajudar... aí, botar bastante, né, inscritos que vai... Se vocês quiserem ajudar a patrocinar a próxima temporada, eu vou estar deixando o nosso Pix aqui embaixo. Você pode estar enviando qualquer valor, porque a gente vai estar fazendo essa caixinha para estar investindo em novas câmeras, né? Nova softbox para melhorar a iluminação, microfones de mesa. Então você pode sim ajudar o canal a crescer. E trazer profissionais, né? Cada vez mais, informações, né? Que sejam enriquecedoras, né? Para o conhecimento de todo mundo. Com certeza. Inclusive, aproveitando, né? Provavelmente esse podcast vai estar saindo, né? Em outubro, né? Provavelmente final de setembro ou outubro. Então, a gente está gravando agora no início de setembro, né? Mas vai estar saindo lá para outubro. Então, a gente vai ter um salto temporal até que você realmente assista esse vídeo. Né? Então, assim, a gente tem um tempinho ainda pra gente ir conversando, né? Inclusive, eu vou editar esse vídeo. Sei que vai ficar babadeiro, porque ela é perfeita. A gente não errou quase nada. A gente não precisa de cortar quase nada. Eu adoro, porque eu edito super rápido quando eu não tenho que cortar nada. Mas enfim, tá? Muito obrigado, tá? Por ter aceitado participar dessa investida louca. E, espero gente, que tenha gostado aí. Você quer mandar alguma mensagem? Quer falar de alguma rede sua que você quer deixar pro pessoal? Então, gente, eu tenho o Instagram, né? Sim, vai estar passando aqui embaixo. Isso aí, da Estratégia da Família, de Piratinha, né? O posto do centro. E a gente está sempre colocando as informações no município, as informações sobre a saúde. E é super bacana, a gente bota uns videozinhos também sobre doenças, né? Sobre as atualidades na área do SUS. E é bacana. Então, ó, o link
do Instagram, né? Instagram. Tá passando aqui embaixo. Isso aí. O meu Instagram também tá passando aqui embaixo e o meu TikTok também. Gente, o Papo ProsaCast fica por aqui. Até semana que vem com mais um convidado que vai ser tão maravilhoso quanto a Luciana essa semana. E ó, tchau e obrigado pela companhia.